Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Curto e Grosso. Eu sou o professor Augusto Mota e na nossa videoaula de hoje estamos começando a nossa série sobre protozoários, né? Especificamente na nossa videoaula de hoje vamos falar sobre características básicas, né? E só salientando uma coisa inédita aqui no YouTube. Se posteriormente você precisar do material que será apresentado nessa série, os slides, para você fazer o download, o link está na descrição do vídeo, né? Se você precisa para estudar em casa, se você precisa para dar aula, se você é professor e precisa de um bom material para dar aula, né? Você pode usar esses slides tranquilamente, é só fazer o download e o link para você ter acesso está na descrição do vídeo. Isso é algo inédito aqui no YouTube, né? Então, no caso, como eu falei, a nossa videoaula de hoje será sobre características gerais dos protozoários. Então, se esse assunto te interessa, permaneça conosco e vamos à vinheta. Bem, pessoal, como eu falei, nossa videoaula de hoje será sobre a questão dos protozoários. Eu sou o professor Augusto Mota e vamos lá, características gerais dos protozoários. Veja bem, basicamente, objetivos desse capítulo, né? Primeiramente, entendermos a questão da morfologia e fisiologia dos protozoários. Lembrando que morfologia, no caso aqui, o termo morfologia tem a ver com o estudo da forma e fisiologia ou funcionamento, né? Depois, também entendermos a questão do ciclo de vida, quais as características básicas do ciclo de vida dos protozoários, né? Qual a importância da água, a importância da higiene pessoal, né? Higiene com os alimentos, tudo isso vocês irão aprender na questão do ciclo de vida. Além disso também, vamos nessa série nós vamos estudar um pouco da questão das doenças, né, relacionadas aos protozoários, no caso aqui da série. E além disso também vamos ver as relações dos protozoários com a água, né, que falamos na questão da qualidade da água e dos protozoários, é algo que tem tudo a ver, ok, pessoal? Então, no caso aqui, vamos ver aqui, como eu falei, o tema básico da aula de hoje, dessa série sobre protozoários, características gerais, né? Em relação às características gerais, nós vamos ter o seguinte. Primeiro, vamos abordar a questão do reino, né, ambiente, morfologia, a parte das doenças, algumas características das doenças e a questão do nicho ecológico, né? Isso nessa primeira aula, ok? É basicamente esse o roteiro da nossa aula de hoje. Então, posteriormente, primeiro a questão do reino. Basicamente, os protozoários, eles pertencem ao reino protista, né? Lembrando que esse termo aqui, protozoário, a palavra protozoário, ela vai significar primeiro animal, né? Ou animal primitivo. Dentro desse reino vão entrar os protozoários e as algas, né, unicelulares. E aqui nós temos alguns exemplos, ó, a questão da ameba, né, paramécio. Então, estes são alguns exemplos de seres vivos do reino protista, ok? Dos protozoários. Além disso, no caso do ambiente, basicamente, os protozoários, eles vão ser encontrados em ambiente, no caso aqui, aquático, né, como vocês podem ver, ou de água, ou no caso aqui de água doce, em sua maioria. Mas também eles são encontrados aqui também em solos úmidos, né? Então esses são os três tipos. Basicamente vão ser encontrados em ambiente aquático ou água doce,
ou solos úmidos, né? No caso aqui é aquático, quando eu falo, a grande maioria é água doce. Então daí o problema da questão da qualidade da água, pessoal. Cuidado com a qualidade da água potável, né? Aí irá entrar a questão da infraestrutura, saneamento básico, a importância da água potável, tudo isso nós iremos abordar, ok? Depois a questão do ambiente, nós vamos ter também aqui a questão da morfologia. Lembra, no caso aqui esse termo morfologia, ele vai significar estudo da forma, né? Esse termo aqui morfologia quer dizer estudo da forma. No caso da morfologia, basicamente nós vamos ter o seguinte: os protozoários eles são seres unicelulares. Lembrando que unicelular é aquele ser que é formado por uma única célula. Eucarionte, lembrando, o que quer dizer esse termo eucarionte? Eu, que quer dizer verdadeiro. Quer dizer que estes seres vivos aqui, a célula deles já apresenta núcleo. No caso aqui, a célula ela é nucleada. São heterótrofos. No caso, o que é heterótrofo? É porque não produz o próprio alimento. Basicamente, eles se alimentam de bactérias, né, microalgas, isso por fagocitose. Lembrando que fagocitose é o processo pelo qual um protozoário ele engloba uma bactéria. Então aqui eu tenho um exemplo paramécio, né, que é um exemplo de protozoário unicelular. Tudo isso aqui é uma célula. Pessoal, não confunda. Apesar de vocês estarem vendo cílios, né, aqui o citoplasma com os vacúolos, isso tudo aqui é uma única célula, né? No caso são heterótrofos, eles englobam outros protozoários, como aqui nós temos aqui uma ameba englobando um paramécio, né, pelo processo de fagocitose. Isso aqui é o processo de fagocitose. Ou aqui basicamente todo o processo em si de fagocitose. Veja bem, eu tenho aqui uma ameba e aqui uma bactéria. A bactéria, no caso a ameba, ela vai projetar sobre a bactéria os seus pseudópodes, né? Lembrando que esse termo pseudópode significa falsos pés, né? Após isso, é formado ao redor da bactéria um fagossomo. Desse fagossomo são lançados enzimas, né, formando um vacúolo digestivo. Essas enzimas digerem a bactéria e depois, por plasmocitose, a bactéria expele o que não é mais necessário a ela, quer dizer, a ameba. Então, olha só. Primeiro aqui no processo, a ameba ela projeta os seus pseudópodes, né, a projeção do seu citoplasma ou os seus falsos pés. É formado um fagossomo. Dentro do fagossomo são lançados enzimas digestivas. Essas enzimas digerem a bactéria e o que sobra é expelido para fora do citoplasma. Então todo esse processo aqui é o processo de fagocitose. É assim que os protozoários, como no caso a ameba, se alimenta, né? Não todos, mas no caso a ameba sim, né? Por fagocitose. E aí temos as características das doenças causadas por protozoários. Basicamente, olha só, pessoal, no caso dos protozoários, primeiro eles são o que nós chamamos de parasitas. Lembrando que é o parasitismo. O parasitismo é um tipo de relação ecológica em que apenas um ser vivo se beneficia e o outro ser vivo da relação é extremamente prejudicado, podendo ser levado à morte, né? Mas a maioria é parasita. Alguns são de vida livre, certo, pessoal? Alguns são de vida livre. E aí, geralmente, eles podem viver, no caso aqui, no intestino. Alguns se alojam no fígado, pele. Outros protozoários podem chegar ao encéfalo, podendo causar morte, né? Como no caso de parasitoses muito graves. E algumas parasitoses causadas por protozoários são deformantes, como no caso aqui da leishmaniose,
tá vendo? Gera deformações e também pode levar à morte, como no caso da neurocistocercose, né? Então, como vocês podem ver, ó, como no caso aqui nós temos essa doença aqui causada por um protozoário, a leishmaniose, né? Que o protozoário é transmitido pela picada do mosquito palha. É uma doença causada por protozoário que ela é deformante, né? Horrível essa doença. E aí esses são basicamente os órgãos que são afetados. E para nós encerrarmos a nossa videoaula de hoje, vamos ver aqui a questão do nicho ecológico. O que é nicho ecológico? É o papel que o ser vivo ocupa no ambiente, né? Qual o papel que ele desempenha. No caso do nicho ecológico dos protozoários, além de parasitas, né? Alguns eles também têm relação ecológica de, no caso, mutualismo. O que é mutualismo? Mutualismo ela vai ser um tipo de relação ecológica em que ambos os seres vivos eles se beneficiam, no caso. Como exemplo aqui, esse protozoário aqui, né, que ele vai viver no intestino dos cupins. E aí, esse protozoário ele é responsável pela decomposição da celulose no intestino dos cupins, né? Se não fosse esse protozoário, os cupins não conseguiriam digerir a madeira. Basicamente, eles vão ter o mesmo papel das bactérias no trato digestório dos ruminantes, né? Então, essa questão do protozoário aqui com o intestino dos cupins é um tipo de relação mutualística. Um exemplo, né? Fora a relação ecológica de parasitismo, né? Como eu já falei no caso aqui, ok? Então aqui eu tenho um protozoário, né, que vai se instalar no intestino dos cupins, ok, pessoal? Então, no caso, era isso que eu tinha para falar para vocês, certo? Quando for na nossa próxima videoaula dessa série, nós iremos falar sobre a questão da reprodução, ok? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa aí seu like, comenta, gera engajamento, porque essas aulas são super difíceis para se produzir, né? Ajude, por favor, o nosso trabalho. E se você gostou, como eu falei antes no início da aula, se você gostou, quer ter acesso a esses slides, vá lá na descrição do vídeo, tá lá o link, e você pode baixar esses slides gratuitamente para você, ou para você estudar, ou se você é professor e está precisando de material para você poder dar aula, certo? Pode pegar esse material, levar para a sua sala de aula, que você me ajuda bastante fazendo propaganda aqui do meu canal, ok? Então, mais uma vez, muito obrigado por sua paciência, por sua audiência. Nos veremos na nossa próxima videoaula. Forte abraço, fiquem com Deus e fui!